Olá a todos, estamos iniciando o nosso ano, primeira reunião de Educação e Desenvolvimento da Mediunidade, e o nosso assunto é a Lei Mosaica e a Lei Divina. É um assunto que está contido no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei. É um capítulo importante, né? Logo o primeiro capítulo do Evangelho já trata da questão de lei. E não é à toa que é o primeiro capítulo, porque falar de lei é muito complexo. É necessário entendimento, é necessário interpretação, é necessário entendermos todo o contexto histórico a que essa lei se aplica. Então é muito amplo a questão. Por isso que nós iremos nos restringir a tratar a questão sobre a lei mosaica, sobre a lei divina e qual é a relação entre a lei mosaica e a lei divina. É claro que nós não iremos fazer nenhum tipo de comparação, porque não se compara a lei mosaica com a lei divina. Então, nosso objetivo não é comparações, é falar um pouquinho das características de cada uma delas e a aplicação de cada uma delas, mais isso, mas de uma forma bem sintética mesmo, porque é um assunto muito complexo, é muito profundo. Então, acho que a primeira questão, né, que nós começamos aqui é sobre a lei mosaica. É muito comum nós associarmos a lei mosaica com os 10 mandamentos. Fala lei de Moisés, ou lei mosaica, os 10 mandamentos. Mas a lei mosaica não se restringe aos 10 mandamentos. A lei mosaica, na verdade, ela tem duas partes muito distintas. Uma delas é considerada, né, aquela lei que Moisés recebeu, segundo os escritos bíblicos, no Monte Sinai, e a outra parte é a lei promulgada por Moisés. Então, essa primeira parte, dizendo que a lei que Moisés recebeu no Monte Sinai é considerada a lei de Deus, recebida diretamente por Moisés. E a outra é a lei que Moisés criou, né, promulgou para um povo, uma nação que estava se formando. Então, elas são bastante distintas. Mas quando nós falamos em lei de Moisés, também é muito associada à lei de Moisés essa questão da proibição, da rigidez, da severidade, dos castigos, das penalizações. E muitas vezes nós não abrimos um pouquinho maior o campo para entendermos melhor o objetivo da lei de Moisés. Então, na verdade, naquele momento histórico em que Moisés promulgou leis, aí foram leis, que ele atribuiu a Deus. Ele atribuiu de origem divina a sua lei, a lei promulgada por ele. Mas nós podemos, se analisarmos, né, profundamente a lei mosaica, ela é composta por 5 livros, conhecido como Pentateuco. Também as pessoas associam a lei, né, de Moisés à Torá. Né? Então, Torá quer dizer lei, e Torá é composta pelos 5 livros de Moisés, que é o Pentateuco. Né? Então, nós poderíamos dizer, se naquele primeiro momento a ideia era imprimir uma autoridade, uma origem divina para conter um povo, né, que havia se recém-libertado, né, de um domínio egípcio muito cruel. Então era um povo que estava desorganizado, um povo sem leis, sem regras. Então esse primeiro objetivo de Moisés foi conter esse povo, dar uma organização, uma estrutura para que esse povo pudesse conviver de uma maneira, né, que hoje nós poderíamos dizer, sem crueldade, sem abusos, sem preconceitos. Mas nós poderíamos dizer assim que se nós analisarmos a lei mosaica, nós poderemos entender, segundo alguns especialistas, que Moisés promulgou a primeira constituição que se tem conhecimento. Mesmo que fosse simples, um esboço,
mas tem a ver com uma Constituição. Todos os países têm uma Constituição, que são leis que garantem os direitos do povo, né? Garante direitos de propriedade, direito civil, direitos humanos, né? Então, se nós analisarmos a lei de Moisés, ela foi uma primeira Constituição para uma nação que estava se formando. Porque a lei de Moisés trata de direitos, não é só punições, né? Mas fala de direitos, o direito penal, o direito civil, os direitos humanos. Essas leis, ou a lei dele dividida em 5 livros, aliás, ela fala dos direitos de propriedade, dos direitos à vida, de casamento, ao sacerdócio. Então, ela é muito ampla. Então, nós poderíamos associar, sim, né, Moisés a um grande legislador que promulgou leis que têm a ver com o direito de uma nação, né? Que o direito de uma nação ela é fundante, são os parâmetros, né, para garantir a estrutura de uma sociedade. Então, e essa lei de Moisés ela serviu como parâmetro para a formação de outras nações. Então, ela tem uma importância muito grande, porque o direito é fundante de uma nação, é fundamental, é o que garante, né, a existência de uma nação. Então, teve um aspecto importantíssimo, né? Nós até poderíamos dizer, porque quando nós pensamos em lei Moisés, nós sempre pensamos olho por olho, dente por dente, e as punições de quem desobedecesse às leis, mas se nós analisarmos com mais profundidade, é muito mais ampla do que isso, né? Então as pessoas poderiam entender como a mais antiga constituição de uma nação que se tem conhecimento. Então, olha a importância que tem a lei de Moisés. É claro que ela sofreu uma série de transformações, mas naquele momento ela é de fundamental importância. E mesmo hoje nós poderemos entender que ela iniciou a construção de direitos das nações que estavam se formando há quanto tempo atrás? Há muito tempo atrás. Então nós poderíamos dizer que Moisés ele teve uma inspiração, mas um conhecimento enorme, né, para promulgar, né, uma lei que pudesse estruturar e organizar uma nação, né, em que as pessoas não se destruíssem e não se autodestruíssem também. Então ele deu uma estrutura, né, através do direito. Então a lei mosaica composta, né, pelos 5 livros, que é o Pentateuco, e que são, né, a Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e o Deuteronômio. Quer dizer, cada um desses livros trata de uma questão, mas o Pentateuco, de uma maneira geral, ele vai tratar, né, ele narra a origem do povo de Israel até o seu estabelecimento na terra de Canaã. Então é toda uma trajetória que é descrita nestes livros. Então o Gênesis, né? A Gênesis fala da criação do mundo, da origem do povo hebreu. O Êxodo vai relatando a libertação do povo de Israel do domínio egípcio. O Levítico fala das questões de adoração em Israel, do sacerdócio, dos templos. O Números fala da questão do exército, comandado por Moisés. Então trata dessa questão de organização, né, de defender a pátria, né, o exército israelense. E o Deuteronômio fala da nação de Israel, né, e o quanto que era necessário que elas guardassem a lei de Deus, né. Então, né, olha só a importância dela. Não vamos tratar de cada um desses livros, que é um verdadeiro compêndio, né? Mas claro que nós podemos dizer, ela tem uma importância fundamental, tem, mas vamos lembrar que são leis transitórias, né? E legislativa, né? Ela é regulamentar, ela regulamenta o convívio, regulamenta a estrutura de uma sociedade. Então ela é regulamentar, então trata de direitos e de deveres, né? Fundamental para a organização de uma nação. Então, essa questão da lei mosaica.
E a lei divina, ou lei natural, né, também conhecida como lei natural. Então nós poderíamos dizer que a lei de Deus, que todas as leis da natureza têm origem na lei divina. Então, é comum nós falarmos leis divinas, né, mas é lei divina, que ela se divide em duas partes essenciais. Mas a lei é a mesma. Essa divisão é só para o nosso entendimento, uma questão didática. Porque é difícil para nós entendermos, né, que existe uma lei só que regula, que regula, né, regula, não é regulamenta, tudo que existe na natureza, né, desde as questões materiais às questões espirituais. É a mesma lei que rege tudo que existe no universo, da matéria ao espírito. Olha a grandiosidade da lei divina. Mas se nós quisermos fazer essa distinção, podemos dizer que ela se divide, né, de duas formas, de uma maneira geral, que seriam as leis físicas. Então são todas as leis ligadas aos movimentos dos astros, da matéria, das relações da matéria, das transformações, de tudo que existe de material no universo, não é no nosso mundo só. Mas no nosso mundo, por exemplo, todas as leis da física, da química, da biologia, de todas as ciências exatas, biológicas, né, é regida ou é de origem divina, é lei divina. O homem só descobre, ele não cria, ele só descobre essas leis, as leis físicas, que trata da questão da matéria e das relações da matéria e de todas as transformações da matéria. E as leis morais, né, que tratam, que falam, né, que orientam a caminhada do homem rumo ao processo evolutivo, rumo ao seu desenvolvimento, rumo à perfeição. Então são as leis morais. E as leis morais, elas tratam da relação do homem com Deus, o homem consigo mesmo e o homem com o próximo. Então tem essa característica. Agora, se nós imaginarmos, né, que a mesma lei que rege funcionamento da matéria é a mesma lei que rege o funcionamento do nosso funcionamento psíquico, olha, é a mesma lei. Olha só, para nós entendermos as características da lei divina. É de uma grandiosidade imensa. Então ela não é transitória, né? Se nós entendermos a lei mosaica como lei humana, a que foi promulgada por Moisés é lei humana, mas a lei, né, divina, ela é lei divina, né? Ela não tem a ver com a lei humana, porque ela não tem as características da lei humana. Então não tem transitoriedade, ela não vai se transformando ao longo do tempo, ela não se adequa ou não se aplica a um determinado povo, numa determinada época, num determinado contexto histórico, né? Ela é uma lei, né, que rege o universo inteiro em todos os tempos. Então, ela é por isso que se diz que a lei divina é regular, né? Não é regulamentar, porque não tem proibições, não tem regras, mas é regular. Quer dizer, ela tem uma ação contínua, tem um padrão e uma ação contínua e permanente que permeia tudo o que existe no universo, que sustenta o funcionamento, o equilíbrio, a harmonia e a renovação e transformação de tudo que existe no universo. E a lei divina, então o que é a lei divina nós podemos dizer dela? Não vamos entrar em muitos detalhes porque nós não sabemos muito da lei divina, né? Nós descobrimos, né, olhando para a natureza, nós vamos descobrindo a expressão, a manifestação e a intenção de Deus, que é o que reflete a lei divina, né? A sua intenção. Então, elas representam um sistema formado por uma unidade que tem como característica marcante a regularidade. Quer dizer, os fenômenos se repetem num tempo determinado, com as mesmas características,
desenhando um padrão de ordem, de organização, de uma inteligência suprema, né? E que sustentam todo o funcionamento e toda a dinâmica do universo, né? Mantendo a coesão e produzindo equilíbrio. Então, olha, né, a grandiosidade da lei divina. Então, não é nós compararmos, é só dizermos que a lei de Deus, a lei divina, não é transitória, né? E ela tem uma regularidade que é o padrão da lei divina. O padrão da lei humana é sofrer transformações constantes para ir se adaptando ao progresso, né? A lei divina é completamente diferente dessa necessidade de se modificar para atender às transformações do mundo, né? Bom, e aí, né, o último assunto é qual é a relação que existe entre a lei divina e a lei de Moisés, né? Só os 10 mandamentos, né? Porque os 10 mandamentos que são considerados, né, os mandamentos em que Moisés recebeu diretamente de Deus. Mas não é por isso, né, que tem a ligação com a lei divina. Mas que os 10 mandamentos, eles têm a ver com as leis morais, porque eles tratam da relação do homem com Deus, da relação, da convivência, do comportamento, da ética do homem no seu viver, na sua caminhada, né? E não é um comportamento, uma ética adequada a um determinado tempo, um determinado lugar, é universal, né? Então, não matar, não roubar, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, né? Essa é a lei universal. Então, a ligação, né, a associação que nós poderíamos fazer da lei mosaica com a lei divina é apenas os 10 mandamentos. A outra parte da lei de Moisés é lei humana, né? Foi promulgada por ele para um determinado objetivo, num determinado momento, num determinado contexto histórico, e para ser aplicado a uma necessidade de um povo que precisaria de uma estrutura, né, para uma convivência que pudesse, né, progredir sem crueldade e com possibilidades de crescimento. Então é isso, era o que nós tínhamos a dizer. Agradecemos a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.